Bom, turma, bom dia. Hoje, então, dia 15 de março de 2022, vamos dar início, então, à nossa aula de arquitetura para engenharia civil. Bom, eu lembro que na aula passada nós terminamos a nossa aula com um exercício sobre fluxograma, né, do tipo bolha. Nós fizemos a da pizzaria e eu tinha pedido que vocês fizessem o segundo exercício em casa, né? Até para que vocês treinassem para a terceira questão da avaliação, né? Que tem a entrega hoje, né? Já recebi algumas, né? Algumas avaliações e então o que eu não estou lembrado é se depois eu vou dar uma olhada no documento, é se a entrega é até às 12 ou até às 23h59, né? É isso aí, eu não me recordo, mas está lá no, naquele documento que eu mandei para vocês. Bom, então a nossa ideia hoje seria a gente corrigir esse exercício, né? E a partir também do término desse exercício, a nossa disciplina ela vai tomar uma nova cara, né? A gente vai começar então a desenvolver o projeto da residência unifamiliar, tá? Então eu vou colocar alguns parâmetros, né, para toda a turma. Então, todo mundo vai fazer uma casa no mesmo terreno, com uma limitação de área, e vocês vão ter que, nesse projeto, né, que vocês vão montar um programa de necessidades próprio da sua residência, desde que aqueles compartimentos que eu coloquei como obrigatórios apareçam e vocês não estourem o limite de área, né? E atender aos requisitos, né, de legislação municipal, legislação e normas técnicas, né, federais, tá? E tudo que diga respeito, né, a um projeto arquitetônico que a gente vai então desenvolver aqui juntos, né? A previsão de término da nossa disciplina, se eu não estou enganado, eu acho que é dia 10 de maio, mas 10 de maio é a última aula, quando a gente vai estar com caderneta, né, já fechada, todas as avaliações realizadas. Então, a nossa previsão é que vocês entreguem esse estudo que vai começar, né? Eu vou dar os parâmetros hoje, então vocês vão ter aí mais ou menos uns 45 dias para realizar, né? É tempo mais do que suficiente. Vocês demoram mais tempo para, vamos dizer assim, chegar a um consenso, né, com relação à planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura, etc., é uma consequência, né, dessa desenvolvimento dessa planta baixa, tá? Então a gente vai tomar um tempo maior aí, né, para que a gente desenvolva a planta. Por quê? Porque a ideia é que vocês façam isso em casa, né? Tragam para a aula e a gente faça o assessoramento online, né? Projeto por projeto, tá? Como eu falei no primeiro dia de aula, é pré-requisito para que vocês me entreguem esse projeto lá no final, que vocês me mostrem pelo menos 2 vezes, né, esse projeto, tá? Então eu quero olhar, não, a gente não quer receber café pronto, ou seja, aquele projeto que não foi mostrado nenhuma vez, o aluno, né, chega lá no final com o projeto prontinho, né, sem erro nenhum, tá? Então, o professor já tem bastante tempo, né, de magistério, e a gente sabe que no momento de desespero o cara se utiliza de alguns recursos, né? Não é duvidando da capacidade de ninguém, mas eu prefiro muito mais um projeto que tenha, né, falhas, omissões, mas que tenha sido você próprio que fez, do que um projeto que você pagou para alguém fazer ou você copiou, tá? Então a gente quer ver esse projeto sendo desenvolvido, tá? Então não serão aceitos projetos que não foram feita nenhuma consulta ao professor, tá?
Então, eu estou avisando logo no início para depois a gente não ter nenhum tipo de estresse lá no final. Tá? Então, é importante que todos, né, evoluam, né, de aula a aula. Então, aquilo que foi apontado na assessoria ao seu projeto, na aula seguinte você traz, né, desenvolvido. Então, eu vou fazer comentário com relação à questão de dimensionamento, né, de compartimento, desproporcionalidade. Às vezes, um determinado setor da residência está muito maior do que o outro, né? O cara faz lá uma sala mínima e quando chega dentro dos quartos dá para fazer uma festa, né? Ou o contrário, tá? Então vai ter comentários com relação a isso, comentários com relação à setorização, evitando conflitos, né? Então, um banheiro mal posicionado, né? Um quarto que não tem privacidade, comentários com relação à questão da orientação solar, né? Que é onde a gente praticamente começa o nosso projeto. Tá? Então, antes de eu apresentar esse programa para vocês, eu queria saber se alguém fez aquele último fluxograma que estava faltando. Eu vou compartilhar ele aqui. É esse que está aí na tela, tá? É um fluxograma para um apartamento com o seguinte programa: sala de estar, sala de jantar, lavabo, né? Que eu expliquei que o lavabo é aquele banheiro, né? Que não tem chuveiro, varanda, né? Que deve estar aí conectada com um desses dois cômodos ou os dois cômodos, vai depender da forma da varanda, né? Existem varandas que são mais compridas, que dependendo da planta do apartamento, ele tem conexão com os dois ou somente com um, né? O lavabo também é um banheiro, né, que está ligado ao setor social. A cozinha, aí você já está num outro setor, que é o setor de serviço, né? O que a gente chama de setor, pessoal? O setor é um agrupamento de compartimentos que tem atividades mais ou menos de mesma natureza. Tá? Então, no setor social, né, é aquele setor de recepção, né, aquele setor que está próximo do espaço exterior. Tá? O setor de serviço é interessante que ele tenha conexão com o espaço exterior, mas para a saída de serviço, lixo, entrada, por exemplo, de empregados, se for o caso de uma casa que tenha, né, essa hierarquização mais, vamos dizer assim, dividida mesmo, né? Dispensa também faz parte do setor de serviço, área de serviço está óbvio aí, né, que faz parte do setor de serviço. Quarto de empregada, né, que em apartamentos é uma solução, às vezes, híbrida. Né? O quarto de empregada, às vezes, ele está posicionado de maneira tal que, dependendo da abertura da porta, né, desse quarto de empregada, ou ele pode ter até duas portas, ele pode se conectar com o setor de serviço, com uma conexão com a área de serviço, como ele pode ter uma porta, por exemplo, para um hall íntimo, né? E se tornar um terceiro ou quarto quarto, né, na residência. Tá? Isso é uma solução muito comum, por quê? Porque hoje você manter uma empregada doméstica, né, é um, é um ônus que nem todas as famílias podem arcar. Né? Inclusive em apartamentos sul e sudeste, né, é bastante raro, né? Hoje você encontrar, por exemplo, empreendimentos com menos de 130 metros quadrados que ofereçam o quarto de empregada. Você tem o banheiro de serviço, né? Mas não tem o quarto de empregada. Ou então coloca um compartimento que tem uma área menor do que seria para um quarto, às vezes 4 metros quadrados, né? Então a empregada dorme arquivada na diagonal, né?
com um banheirinho lá no fundo, para não chamar de quarto, para não ter exigência de iluminação, ventilação, de área mínima, né, que são exigências que vocês vão encontrar no Código de Obras, né, da maioria das cidades, né, brasileiras, tá? Inclusive aqui em Teresina, tá? Eu vou pedir, eu pedi aqui também um quarto 1, quarto 2, o banheiro social, né, que atenderia esses 2 quartos. Então, esse banheiro social aqui, ele tá sendo chamado de banheiro social, mas ele atende somente esses 2 quartos. Ele não é para atender lá o setor social, tá? Uma suíte, né, que é aquele quarto com banheiro privativo. Aí está aqui o banheiro privativo dele, o WC Suíte. E a sacada, que é aquela varanda pequenininha que cabe mal uma cadeira, né, que ela está ligada aí ao banheiro da suíte. Eu queria saber se alguém fez esse exercício. Se vocês não tiverem feito, eu vou dar um tempinho, uns 10 minutos, né? E a gente, logo em seguida, a gente corrige. Terminada essa correção, a gente passa para o programa obrigatório aí da residência. Tá? Alguém chegou a fazer, pessoal? Hein, pessoal? Alguém chegou a fazer? Temos 17 alunos em sala. Ninguém fez. Pode abrir o áudio aí ou escrever aí no chat. Ninguém fez. Pronto, vamos fazer os. Eu fiz, mas eu não fiz completamente porque eu acabei ficando com dúvida. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos dar aí 10 minutinhos, são 8h26, quando for 8h35, 8h36, a gente corrige. Que é importante que vocês façam, não sei se todo mundo já finalizou aí a sua avaliação, tá? Isso aí é um pontinho lá que vocês vão ter, né, lá no trabalho de vocês, tá? Então eu vou fechar aqui a minha câmera, vou deixar aí compartilhado esse, essa relação de compartimentos, e daqui a pouco, então eu chamo vocês, aí se algum colega puder fazer, né, aí a gente compartilha, tá?
Cozinha. Tá pensando esses dois aqui.
Bom, alguém pode compartilhar aí eu vou parar aqui a minha apresentação. Alguém pode compartilhar aí a sua, a sua tela, tira um print do que foi feito e mostra aí para a gente comentar. Hein, pessoal? Cadê, Nicolas? Você disse que tinha feito aí, mas não tinha certeza que. Tô finalizando aqui. Já finalizei já. Vou Ah, transmitir. O Luan tá terminando de alterar aqui. Ele teve que mudar umas escalas aqui e uma forma do layout aqui para encaixar na prancha. certo. Aí, Nicolas, Eu tava mutada. Sim, pode falar. era bom você colocar aí a entrada. Você está botando a entrada pela sala de estar ou pela sala de jantar? Aqui, pela distância. Tá, está. Aí deve ter uma entrada de serviço também, né? Que pode ser pela cozinha ou pela área de serviço, né? Outra Acho entrada pra cá, né? isso. Bota aí uma entrada de serviço. Então vamos lá. Tá. Então você entra na sala de estar, né? Aí na sala de estar tem essa sacada não tá legal aí, tá? Essa sacada que você botou aí, na verdade é uma varanda, né? Tá? Era bom botar aí a varanda e essa sacada ela ficaria conectada com a suíte, tá? Isso. Eu acho que eu Aí é entendi. varanda. Eu confundi sacar com varanda. Tá certo. Outra coisa, é possível você criar outros compartimentos, né? Eu sugiro que você faça uma alteração aí, que você crie um hall íntimo, tá? Uma bolinha hall íntimo, ou hall, como você queira, e interligue esse quarto um, banheiro social, quarto 2 e essa suíte para essa nova bolinha, tá? Porque da forma como você colocou aí o quarto um, banheiro social, o quarto 2, é como se isso aí tivesse abertura de porta direto para a sala de estar, né? Tá? Sim, entendi. Fazer Tá. um ambiente de circulação para Isso, não parecer que está para conectado. receber, Tá certo. exato. Aí você tiraria essa suíte daí, ligada à sala de jantar, e ligaria todos eles, né, para esse novo hall aí, né? Uhum. Aí seria um hall íntimo. A cozinha, área de serviço, por exemplo, quarto de empregada também. A nossa legislação ela proíbe que você tenha abertura de quarto para dentro de cozinha, tá? Então, a ligação dela, na verdade, tem que ser com a área de serviço, né? Uhum. E está faltando aí o WC serviço, viu? Que Isso é verdade, tá faltando. ele pode estar ligado direto com a área de serviço, como pode estar para dentro do quarto de empregada, tá? Então a dispensa está ok, a área de serviço ali está ok, a ligação da cozinha com a área de serviço. Eu só tiraria aquele quarto de empregada e botaria a entrada, isso, por aí, tá? Por aqui. Isso. Tá, o lavabo com a sala de jantar tá ok, faltou a varanda e a sacada, né? Sim, que A era. sacada. Acabei confundindo. Sacado com Pronto. varanda. Alguém fez alguma coisa diferente? Não. Hein, pessoal? Alguém fez? Vocês estão aí ou estão só com logado aí na aula, mas não estão Vou parar assistindo? aqui. Hein, pessoal?
Vocês estão aí mesmo? Parece que não, né? Ninguém está respondendo. Né? Tá, o Martins Antônio aí, estou aqui, mas não finalizei. Fabrício, pronto. Então, não houve manifestação, eu vou passar então para a explicação aí da nossa segunda avaliação, tá? Deixa eu ver aqui. Maria Clara, também fiz diferente, mas está no meu HD externo. Não dá para compartilhar, é? É isso? É, Maria Clara? Não tem como compartilhar, é? Você está através de celular e está no HD externo? Tá. Então, agora eu vou fazer então a explicação da nossa segunda avaliação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Acredito que esteja aí compartilhada aí uma tela segunda avaliação, né? Então, segunda avaliação. Cada aluno, então, deverá desenvolver o seu próprio programa de necessidades individualmente, levando em consideração as exigências a seguir e efetuando o pré-dimensionamento dos diversos ambientes, tá? Por que a gente coloca aí essa palavra individualmente aí em negrito e sublinhada, né? É porque nos cursos, né, de arquitetura, a partir de determinado período, os trabalhos são feitos em grupo, tá? A partir de projeto 4, né? Essa disciplina que vocês estão fazendo, arquitetura para engenharia civil, ela seria equivalente ao projeto 1, né? Então, lá na arquitetura, a partir do projeto 4, os projetos são feitos em grupo, tá? Então, aqui vocês vão fazer individual, né? Levando em consideração as exigências a seguir, efetuando pré-dimensionamento. O que é pré-dimensionamento? Pré-dimensionamento, como eu expliquei a vocês em aulas anteriores, é uma estimativa diária que você faz em função de algum parâmetro que é dado pelo cliente, né? Ah, eu quero que a minha casa tenha até 200 metros, eu quero que a gente tenha um custo até, sei lá, 500 mil reais, tá? Então, você estima mais ou menos pelo valor do metro quadrado e amarra lá um limite de área. Como pode não ter limite algum, você vai fazer a tua casa de acordo com o que o cliente quer e conforme for a totalização dos compartimentos, vai ter lá uma área X, tá? Mas aqui nós vamos ter alguns limites. Então, a residência unifamiliar, ela deverá possuir área total construída. O que é a área construída? A área construída é a área de piso somada à área de paredes, tá? A área útil é a área que efetivamente você utiliza, tá? Então, você mede internamente, por exemplo, um compartimento tem 3 por 4 internamente, ele tem 12 metros quadrados, tá? A gente, se for levar em consideração a área total construída, normalmente ela acresce entre 10 a 15%, né, do que você tem no somatório da área útil. Claro que há ajustes, né? Às vezes você tem um apartamento ou uma residência que tem muita compartimentação, ou seja, tem muita subdivisão. Então pode ser que esse percentual que eu falei de 10 a 15% ele sofra, né, alteração, tá? Então isso aí é mais ou menos uma estimativa, tá? Mas vocês vão fazer uma residência unifamiliar com área total construída de até 250 metros, com uma tolerância de 10%. Que é isso? Eu estou dizendo que ela tem que ter 250 metros, mas ela pode chegar eventualmente, você, na hora que foi somar lá no AutoCAD, né? Ela deu 256, 260. Então você vai ter um limite até 275, né? É uma tolerância de 10%, né? Para que a residência, né, fique aí dentro dos parâmetros obrigatórios, tá?
deverá possuir um pavimento e, se for o caso, né, vou botar aqui, se for o caso, um mezanino. É opcional, não é obrigatório. Professor, qual é a diferença entre uma residência que tenha 2 pavimentos e uma residência que tenha um pavimento mais um mezanino? Bom, pessoal, mezanino, tá? Não deixa de ser um pavimento. Só que ele é um pavimento que tem até 50% da área do piso inferior. Ou seja, vamos supor que vocês tenham um pavimento térreo com 200 metros quadrados. Para ser considerado mezanino, esse pavimento de cima ele deve ter até 50% dos 200, ou seja, até 100 metros quadrados. Aí vocês me perguntam, professor, qual é a diferença entre ser considerado, do ponto de vista legal, mezanino ou pavimento? Quando você considera um pavimento superior de mezanino, os recuos que você vai dar da edificação para os limites do lote, eles vão ser considerados para um edifício ou uma casa de um pavimento apenas, ou seja, apesar dele ter, né, um pavimento embaixo e um pavimento em cima menor, né, do que o de baixo, os recuos que vão ser colocados, né, no seu projeto vão ser o recuo para uma residência de um pavimento. Isso pode fazer uma grande diferença se você tiver com um lote pequeno, lá no Parque Piauí, no Mocambinho, né, que tem lotes bem pequenos, às vezes tem lote de 8 por 20, né, 8 por 15. Né? Eu visitei um negócio no sábado que o lote lá era 6 por 15, 90 metros quadrados, né? Mas é uma área ali no Lagoas do Norte, né? Então, residências que vão ficar em lotes minúsculos. Então, cada, né, metro que eu ganhe, né, em recuo é muito bom, tá? Então, se eu tenho uma casa de 2 pavimentos, né, eu vou ter que verificar se o pavimento de cima ele corresponde até 50% do pavimento de baixo, ele é considerado mezanino e não pavimento. Se ele for considerado pavimento, eu vou utilizar o recuo para 2, né, 2 pavimentos. E aí vai acrescer aí no mínimo meio metro para cada lado, se for o caso de ter recuo dos 2 lados, né? O recuo frontal e o recuo de fundo, em geral, ele não se altera até 5 pavimentos, mas os recuos laterais normalmente têm impacto quando um ou 2 pavimentos. Tá? Quais são os compartimentos obrigatórios que vocês vão ter que ter na residência? Bom, a gente quer uma sala de estar, uma sala de jantar. Podem ser compartimentos separados, como podem estar no mesmo ambiente, separados só por mobiliário. Tá? Então, você quer uma sala maior, e aí você, no mesmo ambiente, você tem lá o local lá da mesa de jantar, né? E um local da sala de estar, que normalmente é o quê? É um sofá, né? Poltronas, uma mesa de centro, tá? Um lavabo, né? Que é aquele banheiro que já foi apresentado para vocês, que ele não tem chuveiro, né? É o banheiro das visitas, né? É um banheiro normalmente bonito, que tem uma bancada bonita, né? Que você não vai deixar aquelas toalhas, né? De banho toda enrolada. É um banheiro ali que é bem, né, caprichado em termos de ambientação, né? A cozinha, né? A despensa, tá? Despensa uma palavra, né? Com despensa, né? Porque dispensa com i é no sentido de, né? Descartar, deixar de lado, tá?
Não é o caso aqui. Aqui é despensa, tá? Área de serviço, dependência completa de empregada, ou seja, é o quarto de empregada mais o banheiro de empregada. Ele pode estar dentro do ambiente quarto de empregada, como ele pode estar conectado com a área de serviço, tá? 3 suítes, ou seja, eu quero 3 quartos com banheiro privativo e closet, tá? Closet é uma palavra francesa, então ela termina com T no final mesmo, tá? Closet de armário, tá? Somente na suíte casal. Ah, professor, eu quero que nas demais suítes tenham também closet. Não tem problema, tá? Pode fazer lá o closet, desde que você não estoure lá aquela área, né, de 250 metros quadrados, com a tolerância aí de até 10%, tá? Bom, a gente quer, no mínimo, 2 vagas de estacionamento soltas. O que é a vaga solta? É aquela vaga, né, que você tem um carro do lado do outro e não um atrás do outro. Para tirar, tem que tirar o carro, né, que está atrás para poder sair o que está na frente, tá? E apoio de piscina, tá? Aí eu coloco aí uma observação, né? Vou até botar aqui como observação. Para fins acadêmicos, não será computada a sua área para o limite de 250 metros quadrados. Ou seja, essa área que vocês vão colocar lá atrás, né, onde você vai colocar um espaço para mesas, um depósito, né, o bar, churrasqueira, etc., não serão computados, né, nessa área aqui, desde que, né, esse apoio de piscina não fique no corpo da casa, tá? O que eu estou chamando no corpo da casa? Que ele esteja ali contigo. Então a gente está imaginando esse apoio de piscina aqui como se fosse o quê? Uma edícula, ou seja, uma construção independente que está lá no fundo do lote, tá? E existe uma regrinha, né, para a construção de edículas no seu lote, tá? A edícula, ela pode ocupar o recuo de fundo do lote em até 4 metros de testada lateral, tá? Mas tem uma limitação em termos de altura. Você não pode construir um edifício de apartamento lá no fundo, né, do lote, né, que vai impactar lá o teu vizinho, tá? Então, essa área aqui, tá, para fins acadêmicos, se vocês fossem fazer essa casa para um determinado cliente, tá? Soma tudo, até a casa do cachorro, a casa de boneca, tudo que tiver lá, né, é considerado, tá, como área, né, construída, tá? E sendo considerado área construída, você tem que somar lá no quadro de áreas, certo? Então, o apoio de piscina, o que a gente está chamando de apoio de piscina? É o bar, a churrasqueira, pode colocar lá uma churrasqueira dentro do bar, né? Mas você vai colocar isso estrategicamente, de maneira que a churrasqueira não se transforme numa lareira, né, dentro do bar e ninguém consiga ficar dentro desse bar, né? Um espaço que você tem aí, né, condição de colocar aí pelo menos umas 2 mesas, né, com 4 cadeiras cada, né? A posição que você vai colocar esse apoio de piscina é importante, né? Verificar a questão de sol, né? Um apoio de piscina voltado, por exemplo, para poente, ninguém vai usar, porque essa área aí normalmente é uma área que a gente usa, né, quando está se usando a piscina, tá? E o sol, né, aqui e em qualquer lugar, né, do planeta, nasce no leste e se põe no oeste, tá? Dependendo do hemisfério que nós estejamos, né, e dependendo da época do ano, ele vai ter um movimento, tá? Então, nós estamos aqui no Piauí na latitude, aqui em Teresina, desculpe, na latitude menos 5 graus sul, né? Então, nós temos 9 meses do ano que o Sol nasce no leste, passa por norte e se põe no oeste, e temos 3 meses que ele
nasce no leste, passa por sul e se põe no oeste. Tá? Esse sol de oeste, ele é tão impactante como o sol da manhã, tá? Só que com uma diferença bem grande, né? No sol de 2 horas da tarde até o final da tarde é um sol, né, que incomoda bastante. Então, se você volta, por exemplo, o teu apoio para oeste, ninguém vai ficar lá. Você pode colocar o beiral que você quiser por conta da inclinação, né? Porque o sol, a tendência dele é ir baixando, né? Por conta da inclinação, ele vai entrar 5 metros, você pode colocar 5 metros de beiral. Se o teu apoio tiver virado para oeste, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ninguém vai aguentar ficar, né, nesse apoio. Então, a posição do apoio deve ser estratégica de maneira que as pessoas utilizem, né? E tem esses diversos pormenores, né? Cuidado com a posição da churrasqueira para não se transformar em lareira. Cuidado com a posição, né, que a cobertura que vai fazer esse apoio vai estar orientada, né? Sugiro que essa orientação ela seja ou para leste ou para sul, né? Aliás, ela pode ser até para norte, porque o sol de norte é um sol que está praticamente a pino, né? Aquele sol ali de meio-dia, de 11 horas, tá? E qualquer anteparo horizontal, como uma cobertura, uma placa, né? Ele é eficaz contra esse tipo de sol, tá? O sol de oeste, ou seja, aquele sol de poente, é que a gente só consegue proteger com anteparo vertical mesmo, tá? Não tem como a gente proteger com um beiral, porque ele vai, né, aí impactar bastante. E se não tiver jeito, os beirais que estiverem voltados para poente devem ser os mais baixos possível, porque quanto mais alto, mais ele entra, né, no ambiente. Bom, quais são as etapas aí a serem cumpridas, né, aí na elaboração desse projeto? Bom, a visita ao terreno, tendo em vista aí a nossa situação aí de pandemia, nós não vamos fazer isso em grupo, tá? Em condições normais, a gente marcava uma data, a turma ia lá, né, visitava, olhava, tirava foto, etc. Tá? Então, vocês vão fazer isso aí individualmente. Tá? Esse terreno ele fica atrás ali da Gelta, ali da João 23. Tá? Eu vou dar um mapinha aqui de localização dele. Vocês vão montar o programa de necessidades de vocês próprios, tá? E para ajudá-los aí na elaboração desse programa de necessidades, né? Apesar de eu já ter dado aí muitas coisas já mastigadas para vocês, mas cada um individualmente vai fazer o programa, né, da sua própria casa, tá? Como se vocês fossem projetistas e clientes, ou então imaginar que eu sou o cliente e fazer aí algumas suposições, né? Existem duas NBRs, duas normas técnicas que ajudam vocês nessa questão do programa de necessidades, que é essa NBR 13.531 e a NBR 13.532, tá? Bom, você já tem a área total, né? Então, vocês vão escolher os compartimentos que vocês querem que a casa de vocês tenha, vão fazer uma espécie de lista, né? E vão dividir aqueles 250 metros entre esses diversos compartimentos, tá? Isso é o que a gente chama de pré-dimensionamento. O pré-dimensionamento é uma estimativa que você faz, né, diária, tá? Antes da elaboração da solução gráfica, e quando vocês partirem para a solução gráfica, pequenos ajustes, né, podem acontecer. Então, você colocou lá, por exemplo, eu quero que a minha sala tenha 45 metros. Quando você foi desenhar, que você locou os compartimentos lado a lado, né, para facilitar a questão estrutural e
uma melhor estética, você teve que aumentar um pouquinho essa sala que era 45 metros para 47 metros, para você ter lá uma fachada sem dentes, né? Sem problema nenhum. O que não pode acontecer é você prever uma sala de 45 metros e na hora que vai fazer o projeto ela pula para 90 metros. Tá? Então, que tenham, né, pequenos ajustes, mas não, né, com essa gritância, né, que eu citei há pouco. Tá? Vão fazer também o fluxograma, que é exatamente esse exercício que a gente acabou de fazer aí com relação ao apartamento e que nós fizemos com relação à pizzaria e que vocês fizeram, né, na casa de vocês, só que inverso. Vocês já tinham a planta e encontraram o fluxograma, né, que está representando aquela planta que vocês têm. Tá? Agora, a gente vai usar o fluxograma como ferramenta para o desenvolvimento de projetos. Então, eu tenho uma listagem, né, de compartimentos. Vocês fizeram o pré-dimensionamento, ou seja, eu vou subdividir essa área e vou desmembrar. Eu quero que os quartos tenham o do casal, sei lá, 18 metros, né? Os demais quartos com 21, com 15 metros, né? Banheiro com 3,5 dos quartos menores e 5 metros do quarto do casal. Então, você vai destrinchar, né, essa área, vai fazer o fluxograma, aí sim é que você vai partir para o estudo preliminar. Tá? O que a gente chama de estudo preliminar? O estudo preliminar, pessoal, é a primeira ideia, é o conceito do projeto. Tá? E aqui nessa etapa, a gente está pedindo aqui algumas, né, pranchas, tá? Planta de macrolocalização sem escala. O que é a planta de macrolocalização? É uma plantinha que você pode retirar do Google Earth, por exemplo, tira lá um recorte, um print e marca lá uma bolinha, um quadradinho, alguma coisa do seu terreno. Vamos supor que esse projeto que vocês fizeram vai para um agente financeiro fora do estado do Piauí. Onde é que fica esse negócio? O cara nem sabe onde é, né? É no Piauí. Mas no Piauí aonde? Em Teresina, né? Teresina, lá, se eu pegar o mapa de Teresina, onde é que é o bairro que esse terreno está situado, tá? Então, a gente vai ter uma planta de situação, que é uma planta, né, onde você vai marcar o seu terreno em relação ao bairro, à quadra do bairro, né? Depois, na quadra, você vai locar, né, a sua construção, tá? Por quê? Porque é muito comum, eu conheço inclusive história, né, verídica de pessoas que fizeram uma construção no lote alheio, né? Era um loteamento que praticamente não tinha nenhuma construção, o cara foi lá, fez a casa no terreno do outro, né? A sorte que ele fez no terreno de um amigo, né? E aí eles trocaram, né, os terrenos, mas teve despesa de cartório, né? Porque você tem que passar o lote para outro, né? E o outro passar para você, e aí tem ITBI, tem despesa de cartório, olha a merda que o cara fez, né? Só pela ausência de, né, informações, né, mínimas de locação dentro do loteamento. Tá? Então, a planta de locação ela serve para, não a planta de locação, desculpe, a planta de situação ela situa, né, em relação ao loteamento, em relação à quadra. Você tem uma quadra que tem, por exemplo, 20 lotes, né? Então, você vai marcar a posição lá do lote onde vai ser colocada. A planta de locação é para você posicionar a construção dentro do seu próprio lote. Tá? Depois, a planta baixa térreo, tá? E aí eu estou sugerindo algumas escalas. Vocês estão vendo aí, ó, planta de macrolocalização sem escala, planta de situação, não precisa fazer uma prancha A0, né? Com uma informação que pode ser colocada
quadradinho, né? Ali no cantinho, em cima do carimbo, né? Sem grandes problemas. Então, pode fazer ela reduzido na escala 1 para 500, a planta de locação na escala 1 para 100, mais a planta baixa da residência na escala 1 para 50 ou 1 para 75, né? Planta baixa do mezanino, só para quem for fazer mezanino. Se você quiser a casa só térrea, não tem essa planta baixa do mezanino aqui, tá? 2 cortes, e vocês estão vendo aqui escala 1 para 50, 1 para 75. Se vocês começarem a casa na 1 para 50, é interessante que todas as outras plantas, né, e cortes sejam na mesma escala. Ou seja, você faz a planta baixa na 1 para 50 e faz o corte na 1 para 75. Isso não é interessante, tá? Porque às vezes a gente compara, tem alguma informação que não tem, né? E você vai ter que trabalhar lá com uma série de viewports dentro da prancha, então é melhor, né, trabalhar tudo na mesma escala, tá? 2 fachadas, então se eu comecei na 1 para 50, vou fazer meu corte na 1 para 50, vou fazer minha fachada na 1 para 50. Plantas baixas, cortes e fachadas deverão estar obrigatoriamente na mesma escala, exatamente o que eu acabei de falar, tá? E a sequência, pessoal, de elaboração é esta, tá? Eu faço primeiro a planta baixa, né? Depois eu faço o corte e depois eu faço a fachada. É muito comum, mas muito comum mesmo, aluno fazer a planta baixa e logo em seguida pular para a fachada, né? E aí fica adivinhando medida, tá? A fachada é como se fosse o contorno daquilo que você encontrou lá no corte, tá? É o corte que vai te passar medidas, tá? Se nós estivéssemos trabalhando, por exemplo, com uma régua paralela e com um esquadro, é através do corte que eu vou, né, transferir medidas para a minha fachada, tá? Então não vamos fazer o contrário, ou seja, fazer planta baixa e partir para a fachada. Não. Vamos fazer a planta baixa, depois vamos fazer os cortes, né? Se for, por exemplo, uma construção que tenha uma forma de um retângulo, vamos fazer uma longitudinal e uma transversal, tá? Com isso aí eu mato, né, alturas de telhado, né, limites, e aí depois é que eu faço a fachada, tá? Outra coisa importante, né, que a gente vê muito de forma equivocada, tá? Um projeto tem uma sequência lógica de apresentação de pranchas, tá? Então, essa sequência que está sugerida aqui, olha, planta de macrolocalização, planta de situação, planta de localização, planta baixa, essa sequência ela deve ser mantida, tá? Ou seja, eu não vou começar o meu projeto lá pela primeira prancha, a fachada, tá? Eu apresento, vamos supor que eu tenha alguém olhando o meu projeto. Então, eu tenho que dizer para essa pessoa que está olhando o meu projeto onde aquele terreno fica, né? Depois, a cidade, né? Se fosse o caso de eu estar fazendo um projeto que vai para fora do Piauí, é interessante eu colocar, né, a região, o estado, a cidade, né? Depois, dentro da cidade, eu vou para o bairro, né? E do bairro eu vou para o lote, tá? Imaginem vocês com uma câmera fotográfica que a gente tenha uma teleobjetiva, tá? É como se eu tivesse com um zoom, né, com uma abertura maior e eu vou fechando esse zoom, né, até um objeto menor, quase um detalhe. Da mesma forma deve ser apresentado o projeto, tá? Então, eu estou apresentando para um cara lá em São Paulo, né? Ele quer saber, onde é que fica isso? Lá no Piauí, né? Então, eu boto lá uma bolinha, depois do Piauí eu estou em Teresina, eu posso fazer lá um mapinha do Piauí, marco Teresina, né? Depois lá um mapinha de Teresina, lá em DWG, eu marco o bairro, né? Do bairro eu coloco lá a minha quadra com alguns confrontantes, nomes de rua. Depois eu vou mostrar exemplos para vocês disso que eu estou falando, tá? E aí eu parto para, né,
a locação, que é o posicionamento da minha construção dentro do lote. Por quê? Porque ela pode estar colada lá na frente, ela pode estar colada lá atrás, ela pode estar colada numa lateral, né? Então a locação ela vai te dar subsídios para você construir um gabarito, né, na obra, né, que são aquelas madeiras cheias de preguinho, com fio de nylon, né, que o mestre de obra vai, né, cuidadosamente fazer as marcações, que é exatamente uma reprodução da linha de cota de vocês, que vocês colocaram, né? Então tá tudo ali. E aí então ele vai posicionar cavas, né? Vai colocar lá as pedras de mão, vai colocar lá o tijolo fazendo baldrame, né? E depois vai subir paredes ali e locar pilares, né? E etc, etc, tá? Bom, as diversas pranchas deverão ser diagramadas na ordem acima no formato, tá? Vocês vão colocar uma numeração nessas pranchas, tá? A significa arquitetura, né? Os 2 primeiros dígitos significam o número da prancha, então é a A0, prancha de arquitetura, 01, e esses 2 últimos dígitos aqui significa o número total de pranchas, porque às vezes você está no barracão da obra, né? E tem lá aquele catatal de prancha, de elétrica, de hidráulica, de estrutura, de incêndio, CFTV, alarme, né, ar-condicionado. Então, essa primeira letra, normalmente, ela identifica de forma rápida o projeto, a especialidade do projeto, né? Os 2 últimos, para saber o total de pranchas, para saber se está faltando ou não, né? Pranchas, tá? Então, é fácil você organizar, tá? E eu coloco aqui uma multazinha, né? A inobservância dessa exigência terá um decréscimo de 1 ponto na nota da respectiva fase, tá? A forma de apresentação será em arquivo digital, em DWG e PDF. Professor, eu estou fazendo o projeto em Revit, tá? Quem estiver fazendo o projeto em Revit, eu não vou abrir aqui, eu tenho Revit, mas eu não vou abrir em Revit, tá? Me mande só o PDF, tá? Quem fizer em AutoCAD, me mande os 2, DWG e PDF, tá? O meu AutoCAD aqui é o 2022, o Revit também é 2022. Pode mandar aí PDF, que eu também abro sem grandes problemas. E a apresentação deverá ser em formato e carimbo padrão ABNT. Eu não queria prancha A0 não, tá? Eu acho prancha A0 muito ruim. Tendo em vista que vocês não vão precisar imprimir isso, plotar isso, né? Façam quantas pranchas forem necessárias, mas é importante assim, tá? Nem que a prancha fique antididática, ou seja, aquela prancha cheia demais, tá? Sugiro, por exemplo, prancha 1, né, que é a prancha de apresentação. Dá para colocar, ó, a marca localização, planta de situação, planta de locação. Isso aqui, esses 3 desenhos cabem numa prancha só. Seria a prancha 1. A prancha 2, né? Ou seja, a prancha A02, eu não vou falar os últimos dígitos aqui, porque a gente não tem, mas eu acho que vai dar mais ou menos umas 4 pranchas, tá? Poderia ser a planta baixa térreo, tá? Eu até sugiro, né, que vocês façam uma planta baixa técnica. O que é a planta baixa técnica? É a planta baixa, né, com corte, com o posicionamento da passagem dos cortes, com cotas, né, denominação dos compartimentos, toda a localização de peças sanitárias, codificação de esquadrias, J1, P1, P2, etc. Tá? Mas sem mobiliário. Tá? Vaso sanitário não é mobiliário, chuveiro não é mobiliário, lavatório não é mobiliário. Portanto, devem aparecer tanto na planta baixa técnica como no layout. Tá? É outro erro também, né? Muito comum. O aluno vai fazer a planta baixa técnica e aí quando chega no banheiro, na cozinha, é aquele ambiente livre, não tem nada. Aí eu entrego aquele projeto para um instalador fazer o projeto de instalações, não tem posição de absolutamente nada.
Então, isso aí é um erro grave, tá? Então, se você vai fazer a planta baixa técnica, tá? Bote em mente que lavatório, vaso sanitário, chuveiro é elemento fixo da construção, não é mobiliário. Portanto, tem que estar na planta baixa técnica. E você pode fazer do lado, tendo em vista que vocês vão fazer no computador, é fácil, você copia e faz o layout. Aí no layout, né, você coloca lá os principais móveis e aí fica a prancha 2, né, A02 aqui, como a planta baixa, tá? Professor, eu vou fazer mezanino, tá? Então pode fazer aí com a prancha maior no A1, né? Aí bota a planta baixa do térreo, técnica, com o layout do lado. O mezanino, que é menorzinho, né? Técnico, e o layout, né, do mezanino do lado. E numa prancha só, você coloca as duas plantas baixas, né? A prancha A03 barra, não vou falar aqui os dois últimos dígitos, mas vai ser aí, eu acho que 4, né? A gente já está na prancha 2. Você pode colocar os cortes, né? Eu pedi 2, né? De repente, se for um A1, por exemplo, né, uma prancha A1, cabem os 2 cortes e as 2 fachadas, e aí você ficaria só com 3 pranchas. Se você trabalhar com A2, né, eu acho que dá para fazer os cortes numa prancha e as fachadas em outra prancha, né? E aí ela pularia aqui, ao invés de 3 pranchas no total, pulariam para 4, tá? E se a gente, quem quiser, quem estiver trabalhando aí no Revit, tiver facilidade aí de tirar, pode colocar uma volumetria, né? Porque o Revit ele gera isso automático, tá? E aí essa volumetria, ela pode estar acima do carimbo. Outra coisa importante, pessoal, no carimbo, aquele espaço de 18,5 por 29 e uma fração, é para deixar em branco. Você não vai colocar nada ali dentro. Por quê? Porque ali é o local onde a prefeitura vai carimbar, onde você vai assinar, o teu cliente vai assinar, portanto, não deve ter nada, né, ali naquele espaço. Então, a primeira, né, página, deixa eu ver se eu tenho uma prancha bem aqui para mostrar para vocês. Pronto, né? Eu não sei, deixa eu ver aqui se vou interromper esse compartilhamento e vou colocar, ó, né? Essa primeira página, toda essa parte aqui, ó, ela tem que ficar em branco. Então aqui você vai colocar o seu carimbo, seu cliente vai colocar o carimbo, a prefeitura vai carimbar, o CREA vai carimbar, tá? Então esta parte não pode ser invadida com nenhuma informação, né, do projeto, tá? Deixa em branco, aí você coloca aqui embaixo, né, o nome do escritório, endereço, o nome do cliente, o projeto, seus dados, né, vai estar lá o seu nome, a sua especialidade, engenheiro civil, CREA, número, não sei o que, pode colocar a escala, o desenhista, todas essas informações, tá? E aí eu abro, né, aqui a prancha, tá? Vejam que no meu aqui, eu sei que o foco não está legal, ó, mas logo acima do carimbo, ó, o meu carimbo está preservado, logo acima do carimbo, eu coloquei aqui uma tabela enorme, né, de áreas, tá? Isso aqui foi feito no Revit, e o Revit ele faz a discriminação dos compartimentos e as respectivas áreas, né? Área, perímetro, volume, uma série de informações bem importantes para quem vai fazer projeto complementar. O cara vai fazer, por exemplo, um projeto de ar-condicionado, ele quer saber, por exemplo, lá na sala de reunião, qual é o volume da sala. A sala de reunião tem 17,49 metros quadrados e 41,88 metros cúbicos, né? Então ele vai dimensionar o equipamento
ideal para essa sala, tá? Então, e não sei se dá para vocês verem aí, né? Eu sei que está invertido aí o dígito, né? Ó, mas eu estou usando aqui, olha, também, né? Os dois primeiros dígitos é a prancha 02 num total de 9. Aí tá para vocês está aparecendo invertido, né? Aqui a logomarca do meu escritório, ao lado, né? Aqui tem as informações, né? Endereço, a razão social do escritório, CNPJ, etc. Aqui em destaque, né? Eu tenho o número da prancha e aqui embaixo eu tenho a data, o desenhista, a escala, né? Cada um de vocês vai desenvolver um carimbo próprio. Isso aqui fica lá no computador de vocês, né? Inclusive, vocês já podem deixar essas informações todas já mastigadas. Quando for fazer qualquer projeto, basta puxar. Pessoal, só um instantinho, por favor. Bom, deixa eu compartilhar aqui novamente. A gente estava falando sobre a questão dos dígitos, né? E a forma de apresentação, arquivo DWG e PDF. A apresentação deverá ser em formato e carimbo padrão ABNT tamanho A1, A2, já expliquei, né? E aí o tamanho exato dessas pranchas, vocês podem olhar na NBR 6492, né, que é a norma para apresentação de projetos de arquitetura, né? Todas as plantas deverão estar cotadas, incluídas as áreas dos compartimentos, indicação de esquadrias, tabela de esquadrias, níveis, quadro de áreas. O que eu quero no quadro de áreas? Área do terreno, área construída, área de piso, cobertura, taxa de ocupação e índice de aproveitamento, ou seja, a quantidade, né, o potencial construtivo, que eu vou explicar depois o que é isso. Bom, pessoal, com relação aí à posição do terreno, esse print aí, ele está pequeno, eu queria que aparecesse a João 23, tá? Mas a João 23, ela passa aqui embaixo, né? E aqui, nessa lateral, é a Gelta Veículos, né? Então, a gente passa... Deixa eu pegar aqui no Google Earth, só um instantinho, que eu acho que é melhor. Espera aí. Deixa eu interromper aqui. Eu vou... Só um momento, que eu vou abrir aqui o Google Earth. Ixi, não está instalado ainda. Não vai dar porque eu reformatei meu computador na semana passada, tive que desinstalar o meu Google Earth, tá? É bom porque eu vou...
Peraí. Eu vou instalar novamente. Mas eu acho que dá para vocês. Dá pra abrir online, isso. Dá para abrir online no Google Earth, dá? Tá, eu acabei de tentar aqui e deu certo. Compartilha aí quem é que tá falando agora aí, por favor. Fui eu, Nicolas. Nicolas, abre aí, Nicolas, por favor. Ali naquela região da Gelta. Professor, Oi. esse terreno parece que é aquele que foi construído a Arena Leste. Eu não tive lá nesse semestre. Tá, tem alguma construção? O que é? É coisa de beach tênis, é? Me parece que são quadras de vôlei, de areia e. Uhum. Tem importância não. Tem importância não. É como se a gente, né? Isso é recente, né? Esse Arena Leste, né? Ele pega de uma rua a outra, esse terreno, né? Isso. Pronto. Não tem importância não, viu? A gente pode, porque a construção não é tão, né? Vamos dizer assim, fixa, né? Tá? E ainda que fosse, é um trabalho acadêmico, tá? Mas eu vou parar aqui a minha apresentação. Nicolas, você está aí com a tela já da. Eu acho que é esse lugar aqui. Deixa eu transmitir aqui. É na Deputado João de Deus, né? Desembargador João de Deus Lima e a de baixo é desembargador João Pereira. Né? Pode compartilhar aí, viu? Ó, aqui é a Gel. Uhum. Aqui é essa beach tênis, a Arena Green. Não sei se era o que ele tava falando. Aí onde é que seria o terreno? Bom, a Gelta é essa que está aqui. Onde é que está a Gelta aí? A gente tá marcado. Aí a gente entra nessa rua que está entre ela e aquele galpãozão que é a Havan, né? Aqui? Isso. Entra aí. Nicolas, dá para tu ver a areia branca lá onde foi construída a Arena Leste. Será que o voo tá tão atualizado assim? E era bom você Professor, botar. já tem alguns meses que lá foi construído, acredito que mais de 6 meses. Uhum. E Nicolas, era bom você colocar o norte voltado para cima, viu? Ele é ao contrário, viu? Como é que faz? Não sei. Eu acho que é clicar aí na agulha, veja aí, isso, Assim? isso, aí fica fácil. Aí agora a gente entra aí entra nessa primeira rua atrás da van, isso. Aí vamos agora nessas 4 quadras aí procurar um terreno que era, né? Será essa aqui, né? Capaz, isso mesmo. Esse aí, é ele mesmo. Ele mesmo, ele vai de rua a rua, né? Exatamente. Eu acho que tá? máximo que dá pra gente, né? Acho que é esse aqui mesmo. Tem problema não. Pega viu? base lá tudo. Ele pegava de rua a rua, né? Como tá aí, ó. Né? Como é só coisa de areia, vamos imaginar que a gente vai, né? Veja se essa rua, clique em cima e veja se essa rua que está na frente dele aí é a deputado Aqui? João de Deus Lima. Vê se aparece aí alguma informação. Vou voltar. Aparece no máximo. Selecionar o marcador, deixa eu ver se ele mostra. Eu tô vendo aqui que são um monte de casas. É essa mesmo, viu? Eu tô vendo aqui as casinhas aqui, ó. Ela é igualzinho que tá no meu print, né? A cobertura é essa mesmo, viu? Acho que mesmo. É ele mesmo. Ela tá marcando. É ele mesmo. Essa quadra que está embaixo, ela pega exatamente em frente. Aí o telhado bem característico. Não, né?
Isso, isso. Pois é, aí no terreno aí da arena, ele pegava de fora a fora. Inclusive, eu estou vendo aí que eles estão usando como estacionamento, né? A parte de baixo, né? A parte de E, baixo eles usaram metade só para poder fazer isso exato. aqui de areia. Tá? É até bom vocês forem lá, vocês vão jogar o beach tênis aí, né? Mas é interessante, olha, do seu lado direito é o nascente, né? A rua de cima na parte norte, onde está ali a academia Wu Dang, né, de artes marciais, né, é o norte, exato. E essa casa que está do lado esquerdo é o poente, tá? Então, no posicionamento dos compartimentos, é interessante que, por exemplo, tudo que for parte de serviço, né, fique voltado para essa área que tem essa casa com a piscina aí do lado esquerdo, né? Compartimentos de permanência prolongada, que é o que a gente chama, por exemplo, setor social, setor íntimo, eles devem estar voltados aí para esse estacionamento, né, do beach tênis ou para essa lateral direita, tá? Por quê? Porque é um sol da manhã, apesar dele impactar um pouco, é um sol que vai incomodar aí do início da manhã até umas 9 horas, 10 horas, por quê? Porque o sol, a tendência é ele ir subindo, né? Então, preferencialmente, né, que vocês coloquem ou para o fundo ou para a lateral direita, né, todo compartimento, tipo sala de estar, escritório, suítes, etc. Tá? Só que a sala de estar ela tem que ter contato, né? É interessante que ela tenha contato lá com a entrada, porque a gente está usando só metade desse terreno. Aí o beach tênis ele está usando de rua a rua, né? Mas nós vamos usar só metade, naquelas dimensões que eu falei ali, olha. A frente, né? Deixa eu diminuir aqui o zoom. O meu deu um tilt aqui. Mas é 30 por 33, né? É isso? 30 por 33. Tá estranho aqui, a minha tela aqui deu um... Professor, Oi. esse 30 por 33 vai ser só essa área aqui de areia? Na verdade, essa área aí total? eles parecem que fizeram uma divisão maior do que a metade da profundidade do lote, né? Porque eles devem estar verificando aí a dimensão oficial da quadra de beach tennis. A quadra de beach tennis ela tem 8 por 16, né? Mais as áreas de escape, tá? Então, para dar mais quadras, né? Eles tiveram que, e como eles estão com os dois terrenos, né? Eles pegaram aí uma área maior, mas a gente vai usar só os 30 por 33 mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, onde é que eu botei aqui, deixa eu abrir novamente, é porque a minha aqui, ela deu uma distorção aqui na imagem, pronto. Frente 30, né, e o fundo 33, tá? 30 por 33. Certo? Então, a partir da próxima aula, vocês já podem começar aí a trazer, né, os seus esboços, ou quem, né, tiver aí mais elaborado com relação a essa questão aí do programa, pode trazer o programa, o fluxograma, mas a gente já pode começar a ver mesmo são o desenvolvimento da planta, né, a partir aí dessas informações que eu passei para vocês. E eu vou compartilhar esse documento que eu fiz a leitura hoje e algumas informações importantes, como
a legislação, né, o Código de Obras, né, e outras coisas que são pertinentes aí ao desenvolvimento de um projeto de arquitetura. Tá certo, pessoal? E aguardo, então, que vocês me mandem, né, até aí o final do dia, né, a avaliação de vocês. Ah, Tá? professor, dá para mentir aqui. Hã? Mais ou menos o tamanho. Aí eles estão usando Uma 36, estão usando 36, mas a gente vai usar só 33, tá? Cabe pouco. Parece que está tendo alguma distorção aí, porque essa distância de 56 é porque ele mediu, ele somou, viu? Ele somou. Tá É daquela piscina ali, ó. Você começa dessa piscininha que está aí do lado esquerdo, ó. Não, a outra, a de baixo. Aí do lado da etiqueta aí, do tagzinho aí, ó, né? Ela dá mais ou menos 33 a largura desse terreno aí. Pode pegar lá na frente. Isso. Lá na frente ele dá mais um pouquinho. Não tá não. 30, né? 30 de frente, não é isso? 30 de frente e por 33 de fundo. Viu? Aham. Beleza, pessoal? Então, me adicionar no grupo. Eu não sou administrador. Quem é o administrador do grupo, hein? Para adicionar aí o João Matheus, olha, ele colocou aí o telefone dele. Deixa eu ver aqui quem é o administrador desse grupo. Quem foi que criou o grupo, hein? Deixa eu ver aqui, arquitetura EC. Aliás... Tem aí no chat, professor, o link do grupo, para ele entrar. Pronto. Tem vários administradores aqui. Tem vários. Pronto. Então, o que eu queria falar para vocês hoje seria isso, tá? Quem faltou, né? Nós estamos só com 16 alunos aí. É importante depois pegar essa aula, né? Porque ela vai ser bem explicativa em relação ao que vocês precisam, né, fazer aí para segunda, né, e terceiras avaliações, tá? Porque, como eu falei na nossa primeira aula, normalmente a terceira nota eu pego a maior que você tirou e repito, tá? Então, a nossa segunda nota é a elaboração desse projeto aí, dessa residência, tá? E essa gravação, então, hoje ela vai ser essencial aí para vocês poderem, né, fazer aí o projeto. Então, se não tivermos mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. Até logo. Tá, pessoal. Obrigado.